São mais de 70 anos de história, até consolidar-se como um dos maiores grupos sucroenergéticos do país. Hoje, a São Martinho possui 4 usinas em operação. 3 no estado de São Paulo, 1 no estado de Goiás. É referência operacional no setor e um dos maiores produtores de açúcar, etanol, energia, entre outros produtos. Com as ações negociadas na Bovespa, no mais elevado índice de governança corporativa do novo mercado, a São Martinho mantém o foco em melhoria contínua dos seus processos produtivos, produz com tecnologia e qualidade que reflete diretamente em seus resultados. São Martinho, gerando energia, energia de vida. Como empresas de referência São Martinho, pertencentes ao mesmo setor, podemos destacar a Raízen, subsidiária da Grande Cosan, de capital fechado e faturamento de mais de 400 milhões de reais, e a Biosev, subsidiária de Louis Dreyfus Holding, de capital aberto e de faturamento de em torno de 440 milhões de reais. A São Martinho, empresa de capital aberto, conta com um faturamento de mais ou menos 315 milhões de reais. Por forças, podemos identificar sua consolidação no mercado e a moderna tecnologia que garantem baixos custos de produção. Como fraquezas, identificamos o controle de qualidade, devido à sazonalidade das safras e o excesso de umidade. Como oportunidades, verificamos a expansão do mercado internacional e a alta do preço do açúcar. Mas por ameaças, identificamos as tendências de baixo consumo de combustíveis e energia, assim como a redução do preço do etanol. Na rivalidade entre os concorrentes, podemos dizer que o mercado sucroenergético está saturado e há forte rivalidade sobre os diferentes produtores. E alguns fatores externos e internos levaram a distribuição da matéria-prima a ser um ponto de competição entre as principais indústrias. Podemos dizer que os fornecedores possuem certo nível de poder de negociação com a empresa devido ao fato de haverem vários concorrentes e certa organização por parte dos produtores da cana-de-açúcar. Para São Martinho, porém, isso não serve de pressão. Os investimentos da empresa garantem preços competitivos pelos quais os produtores têm preferência. Martinho, podemos citar concorrentes diretos como o álcool gerado a partir do milho e indiretamente outros combustíveis com proposta semelhante, como GNV, hidrogênio e biodiesel. A presença de fortes grupos no mercado, como a própria São Martinho, e a necessidade de um gasto inicial alto para a compra de equipamentos dificultou a entrada de novos concorrentes. Além disso, produtores de cana-de-açúcar passaram a dar preferência a grandes conglomerados nos últimos anos, o que dificultou ainda mais a entrada de novas empresas. Os clientes da empresa são variados e distintos, seja na venda de açúcar, álcool ou energia, evitando o desenvolvimento de uma forte dependência com o comprador somente. Os clientes, por sua vez, não possuem fidelidade com a empresa, obtendo seus produtos através de quem oferecer os melhores preços. Para medir o desempenho operacional da empresa, usamos o EBITDA. Olhando o gráfico, percebemos que ele subiu entre 2016 e 2018, porém, desceu 15,66% de 2018 para 2019. Após um aumento significativo de 2016 para 2018, a margem EBITDA como parcela da receita caiu para aproximadamente 49% em 2019, indicando perda na rentabilidade operacional. Os 3 indicadores de liquidez são crescentes, o que indica que a empresa tem cada vez mais capacidade para honrar as suas dívidas e obrigações. Isso advém de melhoria contínua na gestão de capital de giro. Os indicadores de rentabilidade são mais flutuantes, mas a empresa demonstra boa gestão dos ativos e geração de lucro, sendo ela rentável. O destaque é o ano 2018, que teve maior lucro, maior receita. Apesar da alavancagem financeira ter aumentado, a empresa aumentou a capacidade de pagar os juros e priorizou dívidas de longo prazo. A maior parte da dívida vem do mercado de capitais e trade finance. No que tange ao capital de giro empregado na operação, percebe que tem um aumento da necessidade da companhia que acompanha o aumento das receitas e do crescimento da São Martinho. No que tange à variação que irá criar um impacto no caixa, também percebe-se que existe uma forte variação de 2016 para 2017. O Economic Value Added, o EVA, calcula quando os acionistas foram remunerados a mais do que o retorno exigido por eles. No caso da São Martinho, como visto na tabela abaixo, a empresa teve valor agregado, ou seja, o EVA positivo, no ano de 2018,
No entanto, quando olhamos para o benchmark e comparamos a São Martinho com a Raízen e Biosev, vemos que as 3 empresas não obtiveram valor agregado nos anos de 2019, mas a São Martinho teve maior valor entre as 3. Já o MVA, que é o valor de mercado adicionado, se ele for positivo, a empresa tem valor agregado. Diferentemente do EVA, ele indica o quanto a empresa gerou de riqueza para os seus investidores. E, olhando o gráfico abaixo, mesmo que a empresa tenha diminuído sua geração de riqueza, ela ainda gera números positivos e altos. Quanto às ações ordinárias, percebe-se que o MVA apresenta uma correlação com a evolução analisada. Idealmente, o MVA, sendo superior a zero, equivaleria a uma percepção de mercado quanto ao valor da companhia frente ao seu capital investido, que pode ser percebido nesse índice da São Martinho. Ainda que o fluxo de caixa livre da empresa São Martinho tenha diminuído em 4 anos, permanece sendo alto e positivo. Nesse setor e na São Martinho, os fluxos de caixa livre são prejudicados pela alta necessidade de CAPEX, conta presente dentro da variação do TENOC, para a manutenção da capacidade produtiva das plantas, assim como do ativo biológico canavial. Diante do cenário atual da pandemia do Covid, o preço do etanol saiu 26% mais barato das fábricas, enquanto a gasolina também sofreu uma queda, pois com a crise aumenta a oferta e diminui a demanda devido ao isolamento proposto pelo governo brasileiro. O balanço patrimonial da empresa é muito bom e significante, uma vez que há um baixo índice de endividamento e uma alta rentabilidade. O caixa da empresa é mais que suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo. No entanto, ela retém muito de seus lucros e isso pode ser um dos fatores que os acionistas têm recebido abaixo do esperado. Utilizando essas premissas e analisando o histórico, as médias de resultados apresentados de umas margens e outros índices da São Martinho, projeta-se sua geração de caixa futura, seguindo a relação a seguir. Hold a decisão de investir na São Martinho até que a crise do Covid passe e a situação econômica melhore.